Você já imaginou ouvir de um médico que nunca mais vai andar e anos depois dar o primeiro passo novamente? Parece roteiro de filme. Mas essa é a história que está dominando as redes sociais e os noticiários. Uma cientista brasileira pode ter encontrado um caminho promissor para devolver movimentos a pessoas com lesão na medula espinhal. O nome dela é Tatiana Coelho de Sampaio. E o que ela desenvolveu está sendo chamado por muitos de um dos avanços mais impressionantes da medicina regenerativa no Brasil. Mas será que estamos realmente diante de uma revolução? Ou ainda é cedo demais para criar expectativas? Fica comigo até o final, porque essa história é mais profunda e mais importante do que parece. Durante décadas, a paralisia causada por lesões medulares foi tratada como algo praticamente irreversível. Quando a medula espinhal sofre uma lesão grave, a comunicação entre o cérebro e o corpo pode ser interrompida. É como se a principal estrada de conexão fosse bloqueada. E sem essa comunicação, os movimentos simplesmente deixam de acontecer. A medicina sempre trabalhou com reabilitação, fisioterapia, adaptação, melhorar a qualidade de vida, fortalecer músculos, evitar complicações. Mas recuperar movimentos perdidos? Isso parecia distante demais. É nesse cenário que entra o trabalho de Tatiana. Pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela dedicou mais de 2 décadas ao estudo da regeneração do sistema nervoso. Enquanto o mundo aceitava certos limites como definitivos, ela investigava uma pergunta ousada. E se o próprio corpo pudesse ser estimulado a reconstruir conexões nervosas? O resultado dessa busca foi o desenvolvimento de uma substância chamada polilaminina. De forma simples, a polilaminina funciona como uma espécie de estrutura de apoio para os neurônios. Quando ocorre uma lesão na medula, o ambiente ao redor das células nervosas se torna hostil à regeneração. A polilaminina atua criando um cenário mais favorável para que esses neurônios cresçam novamente e formem novas conexões. E aqui está o ponto crucial. Se novas conexões forem criadas, a comunicação entre cérebro e músculos pode ser parcialmente restabelecida. Isso não significa mágica. Não significa que todos vão sair andando normalmente. Mas significa que o que antes era considerado impossível pode estar começando a ser questionado. O assunto ganhou enorme repercussão quando surgiram relatos de pacientes que participaram dos primeiros testes clínicos. Pessoas que tinham limitações severas começaram a apresentar melhora. Movimentos que antes não existiam começaram a aparecer. Um dos casos que mais chamou atenção foi o de Bruno Drummond de Freitas, que após receber o tratamento experimental, apresentou recuperação significativa de movimentos. Imagens dele em pé e realizando exercícios físicos circularam rapidamente pela internet, emocionando milhares de pessoas. E é claro que isso despertou uma onda de esperança. Mas é aqui que precisamos respirar fundo. A pesquisa ainda está em fase inicial de testes clínicos, com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso significa que o tratamento está sendo avaliado quanto à segurança e eficácia. Ainda não é algo amplamente disponível. Ainda não é uma cura definitiva aprovada. A ciência não funciona no ritmo das redes sociais. Ela exige tempo, repetição de resultados e avaliação criteriosa. Cada lesão medular é diferente. Existem lesões completas, onde a conexão foi totalmente interrompida, e lesões incompletas, onde ainda restam alguns caminhos ativos. Existem casos recentes e casos antigos. E cada organismo responde de uma maneira. Por isso, é importante evitar generalizações. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar o impacto do que já foi observado. O simples fato de pacientes considerados sem perspectiva de recuperação apresentarem melhora já representa um avanço significativo. E talvez o que mais emocione nessa história não seja apenas a possibilidade de voltar a andar. É a ideia de autonomia, de independência, de recuperar parte da própria identidade. Imagine alguém que passou anos dependendo de ajuda para tarefas básicas.
Agora imagine essa pessoa conseguindo se levantar sozinha, mesmo que sejam poucos passos, mesmo que seja com apoio. Isso muda tudo. A repercussão também reacendeu o debate sobre investimento em ciência no Brasil. Quantas pesquisas promissoras ficam invisíveis por falta de recursos? Quantos cientistas trabalham por décadas sem reconhecimento? O caso de Tatiana mostra que grandes avanços muitas vezes nascem de persistência silenciosa, de continuar pesquisando mesmo quando o resultado parece distante, de insistir quando muitos duvidam. Mas ainda há perguntas importantes. Os resultados vão se repetir em grupos maiores de pacientes? Haverá efeitos colaterais a longo prazo? O tratamento será acessível? Quanto tempo pode levar até que se torne algo amplamente disponível? Essas respostas só virão com mais estudos. O que podemos afirmar agora é que a regeneração da medula espinhal deixou de ser um sonho distante e passou a ser uma área de pesquisa concreta, com dados reais sendo analisados. Talvez estejamos apenas no começo. Talvez ainda leve anos até que isso se transforme em protocolo padrão. Mas a possibilidade existe. E isso, por si só, já representa uma mudança enorme. E eu quero saber de você. Quando você ouve essa história, o que sente? Esperança? Ceticismo? Curiosidade? Porque a verdade é que estamos falando de algo que pode impactar milhões de vidas no mundo inteiro. E acompanhar esse processo com informação e equilíbrio é fundamental. Se esse vídeo te ajudou a entender o que realmente está acontecendo por trás das manchetes, deixa o seu like. Isso ajuda a espalhar informação responsável. Se inscreve no canal para acompanhar as próximas atualizações sobre essa pesquisa e outras inovações que podem mudar o futuro da medicina.